Olha só, galera. Então, boa noite para os que chegaram depois. Eu estava comentando com o Gabriel sobre alguns assuntos que caem no Enem, né? Esse que nós estamos trabalhando, que é a estequiometria, eu estava pensando aqui, né? E esse é um assunto que eu vou levar ele até o final do curso. Vou criar uma estratégia da seguinte forma. Toda aula eu vou resolver uma questão de estequiometria, independente do assunto que a gente esteja estudando. Tá? Falar sobre novidades do presencial, etc. Mas toda aula eu vou deixar para o final da aula, vai ser uma questão de estequiometria do Enem. Eu mandei uma lista lá com 16 questões de estequiometria dos últimos Enems, tá? Então tem 16 questões de estequiometria. Tem outras, tá? No Enem que estão misturadas em outras matérias. Mas eu separei 16 questões específicas de estequiometria, eu vou resolvendo uma por dia. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos relembrar aqui, ó, rever essa parte de rendimento e materiais impuros, pureza de reagente. Que tem reagente que não é puro. Então, vamos ver como é. Eu não fiz nenhum desses. E vamos resolver aqui 3 exercícios. Ixi, deixa eu dar uma ajeitada aqui que está desconfigurado. Puxa, Maria. Trazer ele para baixo. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Sei lá. Esse vai ser o 3. Deixa eu só ajeitar. Espera aí, só um minutinho. A gente deixei tudo à ordem. Separei 3 para a gente fazer. Beleza. Então, tudo certo com vocês? Olha só, em relação ao presencial. Deixa eu voltar, ampliar minha pessoa aqui. Pra vocês me verem melhor. Eu falei com o Gabriel, né, que a gente está na briga. O Fabrício tinha solicitado. E na segunda-feira, ele ficou para pedir energia. Na verdade, desde a semana passada, da retrasada, a gente está tentando. Aí conseguiu falar, acho que no domingo, na segunda-feira, ele conseguiu falar com a Energisa. E aí eles falaram que em 24 horas iria ligar a luz. Não ligaram. Passou 24 horas, passou um dia, 2 e nada. E aí a gente conseguiu, ontem, a gente estava lá ontem à noite, ele ligou para a Energisa. E aí eles falaram de um prazo de... Pediram para entrar em contato de novo, na verdade, começar tudo de novo, porque não tinha nada registrado, nenhum protocolo. Aí ele entrou em contato e aí eles deram um prazo de 5 dias. Aí mandaram um protocolo para ele dessa vez, pelo menos. Então, aí deram um prazo de 5 dias para poder tá iniciando, no máximo, né? O prazo máximo de 5 dias, pode ser que seja antes. O local já está tudo pronto, está tudo certinho já, tá? Com bebedouro, tudo certinho. Recepção já montei, daquele jeito que quem me conhece sabe como que é. Então, tá tudo no esquema. Eu vou compartilhar, eu vou ver, deixa eu ver aqui, vamos ver essa aula aqui, ó. Então, eu tinha esperança que hoje eu já faria presencial, né? Mas não, estamos enrolado. Visualizar, deixa eu ver, exibir página. O Thiago Padilha chegou. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para visualizar ela a tela inteira. Ajustar a página inteira. Não, isso aqui não. Ajustar. Tá, vamos fazendo assim. Então, galera, Padilha, seja bem-vindo. Não estava na última aula, né? Nós estamos falando de estequiometria, tá? Então, estou nas últimas partes e eu vou rever rendimento. Então, reagentes com impurezas, nós vamos falar disso. Porque na prática, tá? Na vida real, a maioria das reações químicas vão ocorrer com substâncias que não são puras. Tá? Então, é necessário eu fazer os cálculos e corrigir essa questão da impureza, tá? Eu tenho que retirar, porque a parte que nós fazemos dos cálculos é considerando que o material seja puro, seja 100% limpinho, que não tenha nada. Mas na vida real, você pega um minério, ele não é puro, ele vai ter um monte de outras coisas juntas. Então, a gente tem que considerar isso no cálculo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente procura para resolver isso, tá? Como que a gente faz essa questão da impureza, o raciocínio que eu tenho que trabalhar em cima disso. E rendimento nós começamos a falar no final da
da aula passada, até falamos isso, e fizemos uma questão sobre isso. O rendimento, geralmente, a gente faz um cálculo lá no final. E os dois assuntos, eles podem aparecer juntos, tá? Uma questão que o reagente não é puro e ainda ele quer saber o rendimento da reação. Porque isso é a vida real. Na vida real, as minhas reações químicas não ocorrem com substâncias puras, sempre vai ter impureza, eu tenho que levar isso em consideração. E ainda o rendimento dificilmente vai ser de 100%, muito difícil. Então, sempre um rendimento é inferior a 100%. Então, são duas coisas que eu tenho que levar em consideração. Isso é vida real. Então, isso tem que ser considerado. Tá? Eu tenho alguns exercícios aqui para a gente trabalhar isso. Eu gosto de trabalhar já direto no exercício. Beleza. Tem uma fórmulazinha, mas eu não gosto de fórmula, tá? Que o rendimento é igual ao rendimento real dividido pelo teórico. O rendimento real, por exemplo, o exercício falou lá que o rendimento é de 80%. Ele é o real. Aí você divide pelo teórico. O teórico é sempre 100%. Você dividindo, você tem o rendimento da reação. A gente faz uma regra de 3 no final, porque você não esquece, essas coisas esquece. Então, eu prefiro isso. Ó, a pureza. Vamos ver aqui. Ó. Eu tenho um NaOH impuro, com 80% de pureza. A massa total dessa substância que eu tenho é 200 gramas. Então, quanto exatamente que eu tenho do meu NaOH? Eu não tenho 200 gramas, porque ele não é puro. Se ele fosse puro, seria 200 gramas. Mas a pureza dele é de 80%. Então, quer dizer que não é 200 gramas. Vai dar aí 160, né? Calculando de cabeça rápido. Deixa eu ver aqui, ó. Já temos um cálculo. Aqui, ó. 80% existe 160 gramas de NaOH. Essa é a parte que vai reagir. O resto é impurezas que não vai fazer parte da reação. 20% ó, de impurezas, tá? 40 gramas vai ser nesse caso. Então, esse é o lance da pureza. A pureza eu já faço esse cálculo no início, já, porque eu tenho que considerar quanto que vai reagir, quanto que eu vou poder usar. O cara falou que tem 200 gramas, mas não é ele não é puro. Então, quanto que vai reagir? Eu calculo já essa pureza no início. Rendimento, a gente costuma calcular no final, tá bom? Aí depende de cada caso. Por isso que é importante que vocês resolvam exercícios além dos que tem na apostila. O que tem na apostila é pouco, 10 exercícios não é para nada. Vocês querem passar, né? Pelo menos é o que eu acho. Então, 10 exercícios, cara, 10 exercícios é para fazer sorrindo, brincando. Vocês têm que fazer muito além disso. Então, por exemplo, ontem, acho que foi ontem à noite, eu mandei 2 listas de estequiometria. Uma lista só do Enem, separadinho ali, bonitinho, 16 exercícios. E depois uma lista com 48 exercícios variados. O que acontece com o cara que faz pelo menos 30 desses 48? Você vira o veneno, qualquer coisa que cair na sua mão, você sai engolindo, você sai derrubando tudo. Por quê? Você já tem prática com aquilo. Sempre qualquer um que cair vai ser parecido com outro que você já fez. Então você tem velocidade, você tem prática, você resolve rápido. Você não fica lá, deixa eu ver. Não, você pega e resolve, uma vez. Entendeu? Então é isso. Então vamos lá, exercício de aplicação. Primeiro exercício, vamos ver do que ele se trata. Se eu não me engano, eu separei, esse era de pureza. Aqui, está escrito. 75% de pureza. Deixa eu pegar a caneta e nós vamos sair resolvendo ele. Vou dar uma diminuída para aumentar o espaço para a resolução. Peguei a caneta, então vamos lá na resolução dele. Vamos ver do que se trata, até tirei meu mouse aqui, deixa eu puxar a mesa para eu escrever. A decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação. Ok, beleza, ele já me deu a equação e provavelmente está balanceada porque ela já está com os índices aqui, estequiométricos. Aí o Google resolve conversar comigo todo dia que eu estou dando aula. Ela é carentona. Ele já está balanceado. Falar isso, vocês estão me ouvindo aí? Ficou um silêncio danado, eu estou com fone, aí eu tô na dúvida. Então, né? Sim. Tá? Então beleza. Então Tá de boa, tá de boa. Vou continuar. É porque eu estou com fone falando aqui, eu estou com a impressão que está cortado o áudio, não estou meio perdido. Mas vamos lá. Ele já está balanceado isso aqui, tá? Ele já me deu os índices, muito provável que esteja balanceado. Você pode dar uma conferida, ó. Cobre, 2 cobres. Eu falei que balanceamento eu vou falar no presencial, tá? Eu prefiro fazer isso no presencial. Aqui eu tenho 2 cobres também. Nitrogênio, vou dar uma conferida aqui. Nitrogênio, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Eu tenho 4 nitrogênios aqui, 4. Então está balanceado, nem vou conferir o resto. Quando ele te dá os índices,
Geralmente está balanceado, só que se o cara quer te sacanear, mas é muito difícil que isso ocorra. Então você não precisa se preocupar. Quando ele não tem nenhum índice, aí você tem que olhar, porque pode ser que não esteja. Então, assim, ó, o cara me deu a reação, ele fala assim, calcule a massa de óxido cúprico. Então, vamos ver quem que é o óxido cúprico, tá? Esse cúprico vai lembrar que elemento químico? Vai lembrar o elemento químico que começa com... Fala aí. Fala, pô. Qual? Começa com Q, né? Calcule a massa do óxido cúprico. O cara que tem óxido é um cara que tem oxigênio e tem o cobre, beleza? Óxido cúprico. Então, olha só, quem que é o cara que ele está calculando. Então, se você não entende a parte de nomenclatura, nós ainda não falamos das funções, tá? Aqui no curso, nós não falamos ainda das funções inorgânicas, para você saber quem que é óxido cúprico, mas dá para deduzir. O cúprico é o cobre, tá? Porque vem do latim cupri, que é o referente ao cobre. Por isso que o cobre é Cu, o símbolo dele. Óxido são elementos que possuem oxigênio. Vamos falar disso ainda. Mas, enfim, você tem que, a partir disso daqui, você identificar o cara. Então, é ele. Achamos aqui, ó. Que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico. Então, vai ser alguém que tem nitrogênio e cobre. Quem que é o cara? Aqui, ó. Decomposição, a substância está decompondo, tem que estar do lado dos reagentes. Então, já identifiquei meu problema. Meu problema está entre esses dois. Lembra que na aula passada a gente estava falando disso, ó, identificando sempre dois caras e eu fazia uma regra de 3 entre eles. O resto, meu amigo, não vai me interferir nos meus cálculos, eu não vou precisar deles, tá? Aí ele fala assim, sabendo-se que este apresenta 75% de pureza. Então, eu tenho 500 gramas do cara, ó, tá aqui, eu vou desenhar. Aqui, ó, minha pedrinha aqui, a quantidade do sal, né? Nitrato cúprico. Tem ali que ele tá em cima da bandeja, tá aqui a bandeja, tá? E tá aquele salzinho ali em cima. Aqui eu tenho 500 gramas desse sal. Só que ele não é puro. 75% dele, dessa massa aqui, é o nitrato cúprico, esse nitrato de cobre. Só 75%, o resto é impureza. Então, beleza, vamos calcular quanto que é 75% de 500. Então, tá vendo? Questões de pureza eu faço o cálculo antes. Antes de eu começar calculando a estequiometria, eu calculo a pureza antes. Então, olha só, 500 gramas não é tudo que você tem, é tudo isso daqui. Tudo isso representa 500 gramas. Então, é a minha massa total do sal. Isso é 100%. Como eu tenho 75% de pureza, eu quero saber desses 500, quanto que é o sal exatamente puro. O resto é impureza. Aí eu calculo a pureza aqui. Dá para fazer um joguinho aqui, né? Cortar zero. Aí multiplicar 75 vezes 5, né? Dá para fazer isso, ó. 2 zero aqui, cortei, já ficou mais simples, né? Porque aí aqui vai ficar 1, não vou fazer nada com ele. Tanto faz eu multiplicar ou dividir, não vai alterar. Então, 75 vezes 5. Vamos lá? 5 vezes 5, 25, vai 2. 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. 3, 7, 5. Eu preciso que vocês vão fazendo os cálculos aí para mim, tá? Então, é 375 gramas é a quantidade de sal que eu tenho. Isso que eu vou usar no meu cálculo, ok? Não vou usar os 500, eu vou usar só a quantidade pura, a quantidade do sal sem contaminante. Ele vai entrar no cálculo. Aí agora, beleza, eu tenho que calcular quanto de óxido de cobre. Lembrando, ó, que exercício que fala em massa, aí nós vamos lembrar lá daquela questão do mol. Que o mol pode representar 3 coisas. Ele pode ser a massa, ele pode ser o volume, se for gás, e ele pode ser o número de átomos e moléculas. Aqui, como ele está falando em massa, eu vou ter que calcular massa molar. Toda vez que falou em massa, eu calculo massa molar. Eu tenho massa dos dois lados. Então, eu tenho que calcular a massa molar disso e a massa molar daquilo. Vamos por partes. Aqui no cantinho, ó. O cara não me deu, ele me deu as massas atômicas e se vira para calcular. Então, vou lá, vou desenhar o primeiro aqui. Cu. Quem quiser adiantando e quem é bom de calcular massa e for mais rápido do que eu, vai fazendo aí. Cobre, nitrogênio, oxigênio. Eu só não vou fazer agora porque eu tô jantando. Ai, tá bom, mas o próximo você vai fazer. Come rápido. O cobre é 64.
O nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. De onde que eu tirei isso? Aqui, ó. O cara me deu, tá? Tá aqui no exercício. Agora, o que eu devo fazer? Depois que eu anotei os valores da massa atômica de cada um, peguei ali que ele me deu, eu multiplico pela quantidade. Você olha aqui na fórmula. Cobre eu tenho apenas 1, então multiplica ele por 1. Vai dar 64. Agora, e o nitrogênio? Quando está dentro do parêntese? Quando está dentro do parêntese, você distribui, tá bom? Tem que distribuir assim, ó. Esse número que está fora do parêntese multiplica todo mundo que está lá dentro. Então, nitrogênio eu não tenho só 1, eu tenho 1 vezes o 2 que está aqui fora. Então, eu vou ter 2 nitrogênios. 14 vezes 2 dá 28. E o oxigênio é 3 vezes 2, né? Vai dar 6. Aí 6 vezes o 16. Deixa eu pensar aqui. 32 vezes 3, 98? Não. Seu imbecil. 98? 96. 96. 6. Ah, tá bom. Valeu. Tá certo. Professor, eu acho são 2 cobres ali também, não é um só, não. Não, mas isso daqui é depois, tá? Ó, esse daqui é a quantidade em mols que eu tenho do composto. Essa quantidade não é só do cobre, ele é de tudo. Então, depois, na hora da estequiometria, eu levo em consideração esses índices, ok? Agora, o cobre é só 1. Então, somemos, irmãos. 188. Eita, gurizada boa, hein? Beleza. Esse foi do primeiro. Agora, a gente tem que calcular do outro também, dos óxido de cobre. Esse tá facinho, né? Cobre e oxigênio. Cobre é 64, oxigênio é 16. Como é um de cada, nem precisa multiplicar, né? Só soma. 10, vai 1, 6, 7, 8. 80. 80. Beleza, já temos as massas dos caras. Então, nós vamos agilizar aqui, tá? Ó. Eu gosto de colocar os caras aqui, um do lado do outro. Ó. 2, Cu, NO3. Mas não precisa fazer isso não, tá? Para ganhar tempo. Eu gosto para eu não me perder, para ficar mais didático, como eu estou ensinando, então pode fazer assim. Olha só, eu tenho 2 mols desse composto. Esse 2 aqui é a quantidade de mols do composto. Então, eu vou ter 2 mols que está multiplicando esse composto. Se eu estiver falando em número de mols, é 2. Se eu estiver falando em massa, é 2 vezes a massa. Qual é a massa desse cara? 188. Aí o outro aqui, ó, é 2 vezes a massa desse cara, que é 80. Beleza. Aí esse 375 que a gente calculou era de quem mesmo? Era do nitrato cúprico, o cara do lado esquerdo. Então, 375 gramas. E aqui está meu X. Tá? Eu posso multiplicar isso aqui, tá? E já deixar resolvido. Já colocar o valor direto. Fica até melhor, né? Para cálculo. Deixa eu apagar aqui e vou fazer isso. Vai ficar melhor. Vamos resolver essa parte aqui primeiro. 2 vezes 188 vai dar 376. 376. E aqui 2 vezes 80, 160. Beleza. Eu tenho 375, ó, quase, hein? E aqui 160. Esse é meu X. Olha só, galera, porque eu não tenho alternativa desse exercício aqui, tá? Não tá aqui. Tá faltando alternativa. Tá, mas beleza. Se tivesse alternativa, o que eu ia fazer? Tá vendo que o valor tá muito próximo? Aqui vai ser perto de 160. Eu ia marcar a alternativa ali 160. Como aqui é menos, aqui vai dar 159, 158, alguma coisa assim. Então é a proporção. Eu nem ia fazer o cálculo, ia ser rápido. Eu ia na alternativa ali menos que 160, pertinho dele. Mas aqui faz aí para mim, ó. 375 vezes 160 dividido por 376. 375 vezes 160 dividido por 376. Qual o resultado disso? Deu 159,57. Ah, tá. 4, Então, 0,5 aqui, vamos deixar aqui. Então, viu como que eu falei? Ó, se sou eu fazendo, eu já observei que aqui o valor é próximo. Aqui, como o de baixo é menor, é só uma unidade, aqui vai ser praticamente uma unidade, vai ser bem perto.
Então, eu ia marcar essa alternativa, eu nem ia fazer esse cálculo, tá? Eu não ia perder tempo multiplicando, dividindo. Eu não ia fazer isso. Porque, geralmente, as outras alternativas são um pouco mais longe, 130, 120, 200 e pouco. Geralmente, elas são mais longe. Agora, se o cara for muito sacana, ele ia colocar lá 158, 159, 157. Aí dá vontade de bater num cara desse. Né? Mas é isso. Essa é a resposta nossa. Então, qual é a diferença de um exercício que tem pureza? Eu tenho que calcular a pureza no início, tá? Eu tenho que ver quanto que vai poder reagir. Aí o resto é o normal. Você identifica quem é o problema. Já identifiquei que era entre esses dois caras. Aqui foi necessário calcular a massa de cada composto. Nós fizemos o cálculo aqui. Isso não é difícil. Isso só toma tempo, mas não é difícil, tá? Calcula a massa de cada um e faz a sua regra de 3, olhando a estequiometria daqui, ó, a estequiometria da reação. Então, assim, aqui estava 2 nitrato de cobre e 2 óxidos de cobre, produzindo 2 óxidos de cobre. Aí você vai pegar o número de mols vezes a massa que você calculou de cada um, número de mols vezes a massa. Aí, beleza, resolve isso, né, para ficar mais limpo. Por último, você vai lá e pega o tanto que é o material puro, que você calculou já, e faz a regra de 3 final. Acabou o exercício. Ok, meu povo. Dá o print, se bem que está gravado, já eu já disponibilizo lá, lá no YouTube. E eu vou dar limpar aqui, que eu não consigo passar para o próximo. Olha outro exercício aqui. Ó. Esse exercício já é mais elaborado, né? Esse tem alternativa. Beleza, maravilha. Olha só ele. Eu já identifiquei aqui 80% de pureza e rendimento 90%. Então, tá vendo? As duas coisas na mesma questão. Isso é bom para a gente treinar isso. Porque no Enem já caiu várias questões com isso, que tinha pureza e rendimento na mesma questão. Então, nas minhas listas tem essas questões. Nós vamos fazer todos. Tá? Quem chegou depois, eu falei que eu vou fazer toda a aula uma questão de estequiometria, que é um assunto que, se você domina, ela vai estar presente nos outros assuntos. Ela vai estar presente na termoquímica, que eu vou fazer agora, ela vai estar presente na eletroquímica, ela vai estar presente na química orgânica. Então, e é raciocínio lógico, então ela te ajuda também na interpretação de texto. Então, tudo isso tem que estar junto. Raciocínio lógico e interpretação de texto. Porque a matemática é a regra de 3, é multiplicar e dividir. Isso daí vocês dominam. Ou não, né? Não pode errar a divisão. Fazer tudo certinho, errar a divisão aí é para morrer. Então vamos lá. Essa questão, ele fala que tem 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza. Então vou fazer lá meu desenhozinho. Ó. Eu tenho lá meu pratinho, chama vidro de relógio, isso aqui. E aqui eu tenho uma massa do cara. Deixa eu até trocar a cor. Ele vai ser azul. Tá aqui meu composto, ó. E aí agora eu vou escrever de preto. Ele falou que tem 12,25 gramas. Já identifiquei lá do início, ó. Tá aqui, 12,25 gramas. 25 gramas. E ele tem 80% de pureza. Falou em pureza, opa, vou descobrir então qual é a massa real que eu vou poder usar no meu cálculo. Vou fazer uma regra de 3, tá? Então, minha regra de 3 é a massa que ele te deu sempre, é 100%, é tudo que você tem. 12,25 é 100%. E a pureza que ele te deu, você vai colocar aqui a porcentagem embaixo. E aqui, X. Aqui você descobre a pureza. Dá até para cortar um zero aqui, ó. Para quem está fazendo na mão, né? 8 vezes 12,25 vai ficar assim, ó. 8 vezes 12,25 dividido por 10. Por 10 é só mover uma casa na vírgula, né? Qual o resultado? Quando a gente encontra a proporção, nós já vamos cortando e ajustando mais rápido. Agora aqui eu não encontrei. Então, vou ter que fazer. Alguém fez aí na calculadora? Ninguém fez.
9,8. 9,8. Isso mesmo. Ah, então beleza. 9,8 gramas. Olha só, a gente guarda isso daqui, tá? Guarda que daqui a pouco eu vou usar ele, porque é ele que vai fazer parte do cálculo, ele que vai reagir. 9,8, não é o 12 aqui, não. Tá? Então, se você não está ligado o que é pureza, esse lance aqui, que o material é impuro, que tem contaminante, e pega o valor que ele te deu no cálculo, você se ferrou, porque não é esse valor que você vai usar. Você tem que calcular a pureza dele, entenderam? Agora é o seguinte, olha só, observaram que não tem a reação? Não tem equação. Então, da onde que eu vou tirar ela? Do texto. Ele falou, ó, tantos gramas de ácido fosfórico. Aí você tem que saber quem que é o ácido fosfórico. Eu vou puxando esses caras aqui, ó. Ácido fosfórico. Vou puxar aqui, ó, uma setinha. H3PO4. Isso nós vamos aprender no final vai ser o último assunto da apostila, que vai ser ácidos e bases. Então, a gente tem que aprender a escrever o nome do composto e, a partir do nome, também escrever a fórmula. É só juntar cátions e ânions ali. Ácido fosfórico. São totalmente neutralizados por hidróxido de sódio. Então, vamos ver quem que é o hidróxido de sódio. Vou colocar ele aqui, ó. NaOH. Uma reação. Então, olha só, ele só me deu isso. É uma reação de neutralização. Neutralizado. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ocorrer uma reação de neutralização e você tem que dominar a reação de neutralização. Então, eu vou escrever a equação aqui, ó. Eu tenho H3PO4, que vai encontrar meu NaOH, tá? Tanto faz a ordem, eu só estou colocando na ordem que ele falou primeiro do ácido, depois a base, mas poderia ser a base antes. E aí, o que vai acontecer aqui, o que vai ser gerado de produto, você que tem que saber. Tá? Esse é assunto lá do primeiro ano do ensino médio. Então, nós ainda vamos chegar nisso. A parte de descrever os ácidos e as bases, as reações. Aqui é o seguinte, já vou colocar o resultado direto e a gente entende o porquê depois. Vamos estudar isso. Aí, 10 minutos para eu terminar essa questão. Vai dar Na3PO4 mais 3H2O. Aí aqui vou ter que colocar um 3, acabou. Já está balanceada. Esse é o meu resultado da equação. Aí onde não tem nada é 1. Tá belezinha. Agora vamos identificar o problema. O problema ele está falando assim, ó, que ele usou uma quantidade de ácido e uma quantidade de base. Então aqui está meu ácido, aqui está minha base. Então meu problema está entre esses dois caras. O que ele está querendo saber é massa, né? Ó. Apresenta rendimento. A massa de sal, ó, aqui é a pergunta, a massa de sal obtida. Ah, tá. Deixa eu apagar aqui o que eu coloquei. Então, meu problema não é entre esses dois, não. Ele quer saber a massa do sal obtido. Ó, eu obti uma coisa aqui e a água. Então, quem que é o sal? É alguma coisa que não é a água. Esse cara e o ácido, né? Que eu tenho a massa, essa massa que eu calculei aqui, ó, é do ácido. Então, meu problema está entre o ácido e o sal. É entre eles dois que eu vou fazer o cálculo. O resto, eu vou até apagar aqui, para não confundir. O resto, eu não vou fazer nada. Só entre esses dois caras. O que eu preciso para calcular alguma coisa quando me pede massa? Eu preciso das massas molares. É difícil? Não, é trabalhoso. Então, você vai vir no cantinho, H3PO4. Destrincha o cara. Põe um embaixo do outro, ó. HPIO. A massa de cada um, ele te deu. Tá aqui, ó. Se você não sabe de cor, tem todas. Então, o H é 1, o P é 31, fósforo, e o oxigênio 16. Agora, você multiplica pela quantidade que você tem aqui na fórmula. Então, o hidrogênio eu tenho 3, o fósforo eu só tenho 1, o oxigênio eu tenho 4. Vamos lá, resultado disso, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 31, né? 31 vezes 1 é 31. Meu Deus, que horrível. É 31. 4 vezes 16 vai dar 64? Eu acho que é, deixa eu ver aqui. 32 com 32, isso, 64.
Somando aqui, ó, 4 com 5 com 3, 8. 6 com 3, 9. 98 é a massa dele. E agora eu tenho que calcular a massa do outro também, do Na3PO4. Então, destrinchando o cara, Na, P e O. Quem for mais rápido do que eu, vamos lá, o Na tá lá, ele me deu 23. Fósforo é 31, oxigênio 16. Multiplicando pela quantidade, o sódio eu vou multiplicar por 3, o fósforo eu vou multiplicar por 1, o oxigênio eu multiplico por 4. Então, 23 vezes 3 vai dar 69. 31 vezes 1 é 31. E aqui é 4, tá? 4. Afe Maria. Deixa eu pegar a borracha. Coisa horrível. 4 vezes 16, 64. Então, nós somamos aqui 9, 10, 14, vai 1. 12, 13, 15, 16. 164. Temos as massas dos dois caras, tá? Deixa eu trocar a corzinha. Tá aqui, ó. E agora eu vou finalizar em azul o meu cálculo. Olha só, qual é a proporção entre os caras? Aqui é 1 mol dele e aqui é 1 dele. Então, eu não vou precisar multiplicar por nada. Eu vou pegar o valor da massa de cada um e fazer uma regra de 3. O H3PO4 é 98, então quer dizer que 98 gramas dele, porque eu só tenho 1 aqui, não tem nada, é 1. Eu não preciso multiplicar. 98 gramas desse cara produzem 164 gramas desse. Tá? O valor da massa é o valor da massa do composto. Agora, se fosse 2 mols desse cara, eu teria que multiplicar por 2. Mas como não tem, 98 gramas produzem 164. Esse 9,8 gramas que a gente calculou aqui do rendimento é a massa do rendimento da pureza, é a massa do ácido, tá? Do ácido fosfórico, ele falou aqui em cima. Então, é 9,8. Então, qual é a massa do sal? Olha só que maravilha. Aqui tá tranquilo, né? 9,8, ó. Uma vírgulazinha aqui, a gente uma vírgula aqui. Vai dar 16,4. Não precisa nem perder tempo com os cálculos, gramas. Aí você fala, eu sou bom pra caceta, né? Ó, aqui, ó, letra B. Pau! Errou, guri! Claro que não. Por quê? Você não pode esquecer que o rendimento não é 100%. Ele falou aqui no final, ó, o rendimento é de 90%. Tá vendo como que é esse tipo de exercício? Vai ter alternativa para isso. Aí você, felizão, vai lá e marca. Não, tá errado, porque você ainda não calculou o rendimento. Quando você faz pela estequiometria, aqui pela equação bonitinha, isso daqui é 100%. Então, você já pode fazer o rendimento aqui agora. Tá? Essa massa aqui é se fosse 100%. Se a minha reação ocorresse bonitinha, linda, maravilhosa, 100%. Agora ela não é 100%, ela é 90%, que é um bom rendimento, tá? É um excelente rendimento. Porque geralmente o rendimento trabalha aí com 80%, 90% é ótimo. Aí eu posso fazer o seguinte, cortar um zerinho aqui, ó, já para simplificar o cálculo. E 9 vezes 16,4, já faz aí, dividido por 10. Deu 147,6. Então vai dar 14,7. Né? 76. Porque Não, esse aí já é o que eu falei, o resultado final. não, dá multiplicação aqui, ó. Só que aí tem que dividir por 10. Aí anda uma vírgula. Aí vai dar Então, 14. eu já dei já dividido. Não pode ser. Isso. Por 10, né? Por Verdade. 10, por 10. Eu cortei 2-0, foi mal, eu errei. Não, então tá certo. É por 10. Aí dá 14,76. Tá vendo aqui? Letra A. Então, tá vendo a importância da atenção? Ó, essas coisas aqui você tem que ficar atento. Vai resolvendo cálculo, às vezes você está numa pressa, porque você sabe fazer isso. Você fala, putz, eu sei fazer isso. Eu sou bom de estequiometria. Treinei bastante e eu sou bom. Só que toma um tempo, né? Toma um tempo. Esse é o tipo de exercício difícil. Qualquer prova que você pegar vai ser um exercício considerado difícil. Lá no TRI do Enem, vai ser um exercício considerado difícil. Porque a maioria não sabe fazer, tá? Pega lá seu coleguinha de escola, seu amiguinho lá da rua, sei lá, da faculdade, da onde. O cara não sabe fazer isso aqui, bicho. Poucas pessoas no planeta Terra conseguem fazer isso. E resolvendo aqui parece tão lindo, né? Aí quando você pega sozinho para fazer, é de cair da bunda mesmo.
Vamos lá pro último disso aqui, tá? É de cair o cobre da bunda. O cobre da bunda, é. Vamos pro último desse aqui que eu preparei, tá? A gente pode pegar... deixa eu ver aqui quanto tempo já tem. Ué, já era pra ele ter me derrubado, não me derrubou. Mas então tá. Então eu continuo. Deixa eu ver aqui. Decrypt, upgrade to Pro. Não me derrubou, não. Aí ele tá falando que faltam 2 minutos, então nem vou começar isso. Vou derrubar e volto de novo, tá? Então vamos lá. Sai e volta. Beleza.